Amigos e amigas, irmãos e irmãs, vamos a mais um momento de nosso web jornal do Paulo Maciel. Agora a edição dominical. Hoje, então, estamos no domingo, dia de missa e de culto também. Para o católico é dia de missa e para aquele que é evangélico, é crente, popularmente chamado de crente, é dia de culto. Não podemos deixar de louvar a Deus, porque domingo é o domingo da ressurreição. É quando Jesus venceu a morte e nos deu uma nova expectativa de termos a vida eterna. Foi o primeiro que venceu a morte. Já pensou? Que coisa bonita, vencer a morte. Colocou a morte debaixo dos seus pés. Eu venci a morte. E nós também venceremos a partir do momento em que Cristo venceu. E se nós, logicamente, seguirmos Jesus, os passos de Jesus. Bem, mas é uma reflexão profunda. Vamos primeiro a algumas outras informações gerais desse domingo. É domingo, dia 27 de junho de 2021, dia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, dia de São Ladislau, São Cirilo de Alexandria, Santa Madalena Fontaine, São Crescêncio. Aliás, Crescêncio eu me lembro de um frei que preside missas no Santuário Divino Espírito Santo, em Vila Velha. É o frei Crescêncio, agora me lembrei. É um frei que é professor de muitos dos atuais padres. Então, a 13ª semana do tempo comum, a fase da lua cheia, estamos no 178º dia do ano. 178 dias já se passaram. A estação do ano é o inverno. Comemoramos no dia 27 o Dia Nacional do Vôlei e Dia do Relojoeiro. Agora temos aqui alguns indicadores da economia. Vamos ver como fechou o café no Centro de Comércio de Café de Vitória na última sexta-feira, 25 de junho de 2021. A saca de 60 quilos. O café arábica bebida dura, R$ 780. Arábica bebida Rio, 612. Conilon bica corrida, tipo 78, 465. Mercado financeiro, o dólar fechou em alta de 0,67%, abaixo ainda de R$ 5,00. O dólar caiu, está abaixo de R$ 5,00, R$ 4,93. A Bolsa Brasileira teve baixa de 1,74% e o índice Ibovespa somou 127.255 pontos. O salário mínimo nacional, R$ 1.100. Taxa Selic, 4,25% ao ano, divulgada neste mês de junho pelo Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central. Inflação dos últimos 12 meses, medida pelo IPCA, é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, 8,06%. Bem, depois deste preâmbulo, vou falar um pouquinho, um resumo sobre o domingo para os católicos. Vamos ver o que significa este domingo para aquele que é católico, aquele que professa sua fé, que cumpre, né, os preceitos. Domingo é missa de preceito, que quer dizer missa de obrigação, um dever. Né? Acho que ninguém é obrigado a ir à missa, mas é um dever de louvar a Deus, de reunir-se em comunidade, de adorar a Deus, de pedir, de agradecer. Bem, 13º domingo do tempo comum. A base para as celebrações neste domingo são
o Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos, capítulo 5, versículos de 21 a 43. Tenho aqui um texto do Frei Germano Gesser, de Florianópolis. Ele diz o seguinte: o sofrimento faz parte da vida humana, mas precisa ser combatido. Ao redor de nós, os olhos de milhões de brasileiros não veem a felicidade, cabendo-lhes dias e noites, semanas, meses e anos de sofrimento e decepção. Jesus veio ao mundo para combater o mal e toda espécie de sofrimento. Ele se depara com o sofrimento humano nos doentes. O Evangelho se opõe à dor e ao sofrimento. Cheio de compaixão, Jesus vai sempre ao encontro deles, daqueles que sofrem, e liberta-os dos males que os afligem. Como seguidores de Cristo, é nossa missão assumir a mesma tarefa na sociedade. Enfrentar a realidade em vez de permitir que ela nos destrua, superar os obstáculos e se tornar melhor apesar dela. Então, tá a mensagem de Jesus Cristo, que fala da mulher que ficou curada ao tocar em Jesus, né? A frase dela, inclusive, é essa: se eu ao menos tocar o manto dele, ficarei curada. É uma história conhecida para os cristãos, a mulher que tem um fluxo menstrual longo, né? Incurável, aquilo não acaba nunca, fluxo de sangue. Ela vai a vários médicos, gasta seu dinheiro e não consegue a cura. Aí, pela fé que ela tem, ela vê Jesus, toca em Jesus e consegue a cura. Então, por isso temos a mensagem ali do sofrimento do Frei. Bem, domingo em Colatina tem 3 missas na Catedral e 4 na matriz do bairro São Silvano, que é o bairro mais populoso de nossa região urbana aqui. Então, ao fim de uma missa na Catedral Sagrado Coração de Jesus, em Colatina, o pároco, Padre José Valdeci Romão, anunciou que não há mais transmissões diárias de missas pela internet, pois a missa deve ser presencial nas atuais circunstâncias. Então, atualmente, nós estamos no risco leve para a transmissão da Covid-19 em Colatina e em vários municípios do Espírito Santo. A transmissão está em risco leve ou moderado. Por isso, as missas devem voltar à normalidade através da presença do fiel. As transmissões online continuam, mas são menores, em menos dias. Não é uma transmissão mais ampla, não. Há transmissões apenas às 9 horas de domingo e 19 horas de segunda e quinta-feira, aqui para os paroquianos da Catedral. Os bancos da Catedral já voltaram a ser instalados na nave da igreja, em lugar das cadeiras de polipropileno. E neles cumpre-se também o distanciamento físico dos protocolos de segurança, de biossegurança tão falados por aí. Neste domingo, dia 27 de junho, é o dia da missa de preceito para o católico, como eu já disse, e na Catedral são oficiadas 3 missas, às 7, às 9 e 19 horas. Na Igreja Matriz Imaculado Coração de Maria, no bairro São Silvano, são 4 celebrações eucarísticas, 7, 9, 17 horas e 19 horas. Então, em São Silvano tem essa missa aí que não tem na Catedral, 17 horas. Ou seja, 5 horas da tarde. É uma opção para aqueles que não querem ir à missa nem de manhã e nem à noite. Então tem uma missa à tarde. Foi uma boa decisão
da Paróquia Imaculado Coração de Maria, em São Silvano. Bem, vamos a outras informações. Temos várias informações para este domingo. E nós temos aqui, deixa eu ver primeira informação que eu vou passar para vocês. Como eu já disse, são várias, né? Vamos ver qual a primeira que eu vou passar. Morte de jovem provoca vandalismo em Vitória. Essa notícia eu tenho que falar, porque tem gente que se apega a essa violência de quebra-quebra, e isso não é civilidade. Isso não é civilidade. Quebra-quebra, colocar fogo em pneus no meio das ruas, atacar ônibus, polícia, atacar polícia, viaturas. Não, isso não é civilidade, isso não é próprio do cidadão, não. Então vamos lá, vamos à notícia. No bairro Bonfim, em Vitória, capital do Espírito Santo, uma viatura policial foi atingida por manifestantes de rua e um ônibus foi danificado parcialmente. Os protestos aconteceram, segundo os manifestantes, por causa da morte de um adolescente em ação policial na noite de quinta-feira, dia 24 de junho de 2021. Houve saída de alguns moradores às ruas entoando palavras de ordem. Alguns identificados atacando os veículos foram Bem, na verdade, a polícia fez uma identificação, né? Ele não deu para, logicamente, identificar todo mundo, mas alguns que estavam atacando os veículos foram identificados e terão que responder pelo crime. Pelo menos, em princípio, sim, né? Porque tiveram seus nomes recolhidos, registrados em ocorrência, certamente que serão chamados. Porque ônibus danificado, pedras atiradas sobre uma viatura, um bem público, e o ônibus um bem particular e também um pouco público, porque é do transporte público. Gente, não é assim que se faz uma manifestação. Não é, definitivamente. Loja pega fogo em bairro vitoriense. Olha, na Grande São Pedro, no bairro Grande São Pedro, em Vitória, Espírito Santo, uma loja de roupas e ateliê de costura foi atingida por um incêndio que queimou grande parte dos produtos e equipamentos. Olha que coisa, hein? É uma fatalidade mesmo. Ninguém espera uma coisa dessa, né? Puxa vida. Máquinas, tesouras, peças de vestuário, tudo isso foi destruído. A pessoa que é proprietária lá do estabelecimento vai precisar até de ajuda. Logicamente, tem a televisão que está fazendo, um canal de televisão que está fazendo essa campanha para a ajuda. É a TV Vitória, que divulgou, inclusive, essa notícia. A Defesa Civil vitoriense compareceu para verificar se houve dano na estrutura que já existe, uma vez que existe um pavimento. Foi necessário essa vistoria porque existe um pavimento superior à loja, né, uma sobreloja. Então tem que fazer esse exame mais minucioso. Não houve informação sobre a motivação do sinistro. Uma guarnição do Corpo de Bombeiros prestou socorro. Pode ter sido um problema na rede de energia ou algum utensílio elétrico. O acontecimento se deu na manhã deste sábado, 26 de junho de 2021. Tem mais notícia aqui. Olha, vamos lá. Motociclista ferido. Há mais uma informação aqui sobre trânsito agora. Mais uma informação dessa área é passada pela polícia, né? Normalmente essas informações de incêndio, acidente de trânsito, são notícias informadas pela polícia, que tem que fazer o registro. Vamos ver esse motociclista ferido. Um engavetamento de veículos deixou
um motociclista ferido em Colatina neste sábado, 26 de junho de 2021. A vítima foi levada para receber o atendimento de saúde no pronto-socorro do Hospital Silvio Avidos. E teve também um ciclista que morreu atropelado em outra ocorrência de trânsito desta feita em Linhares. No bairro Rio Quartel, em Linhares, um ciclista. No caso, o primeiro foi um motociclista que ficou ferido, agora é um ciclista. No bairro Rio Quartel, em Linhares, no norte do Espírito Santo, um condutor de bicicleta morreu atropelado por uma carreta na sexta-feira, 25 de junho de 2021. Era um sexagenário, ou seja, uma pessoa com mais de 60 anos, de nome José Lucindo, que não recebeu o socorro do carreteiro. O motorista seguiu viagem com a bicicleta ainda presa ao veículo, segundo informou o agente da Polícia Rodoviária Federal, PRF. A ocorrência se deu na BR-101 Norte. Fogo começa no mato e atinge armazém de café. Olha, um armazém de café no bairro Colúmbia, em Colatina, foi foco de um incêndio que teria começado na vegetação próxima. O empresário Júnior Prete informou que o prejuízo ainda está sendo calculado, mas avalia que ultrapassa 500 mil. A empresa tem seguro e contava com toda a estrutura anti-incêndio, como extintores, hidrante e mangueiras. Ainda assim, o fogo teve que ser controlado pelos integrantes do Corpo de Bombeiros. Questão do fogo, quando ele vem com certa impetuosidade, não é fácil, né? Não é fácil. Deixa eu ver mais aqui, o que eu vou falar agora neste momento. Tem várias notícias, eu estou parando um pouquinho porque às vezes eu tenho que fazer uma seleção, não tenho tempo para falar, para transmitir todas as notícias que eu gostaria. Tem muitas notícias que eu tenho que deletar. Vamos às manchetes do jornal A Tribuna de Vitória, o jornal que circula também nas bancas de jornais de forma impressa, além da internet. Então você encontra na internet, mas encontra também de forma impressa esse jornal A Tribuna, que tem mais de 80 anos de existência. Você encontra nas bancas de jornais e revistas, nas padarias, panificadoras, alguns estabelecimentos, e nas ruas, em algumas ruas. Em Vila Velha eu costumo comprá-lo na Avenida Luciano Neves. Tem sempre uns vendedores por ali no bairro, perto do bairro da Toca, antiga Toca. Hoje é Divino Espírito Santo, né? Antigamente chamava-se Toca, quando eu era criança. Fui comprar muito pão na Toca, bairro da Toca. Risco baixo para a Covid em Vitória na Serra, em Colatina também, em mais 20 municípios. Nova classificação vai permitir que bares e restaurantes funcionem sem limites de horários, até mesmo durante a madrugada. A liberação só começa a valer a partir de segunda-feira para Vitória e Serra, na Grande Vitória. Não existe relação perfeita, é uma declaração que está no AT2, alguém falou isso. E quem disse que tem relação perfeita? Relação amorosa, né, entre pessoas, deve ser. Complexo da Penha, especialistas apontam soluções para a violência. Porque eu já falei que teve essa manifestação violenta aí na Grande Vitória. Aliás, em Vitória mesmo, na capital. Complexo da Penha fica em Vitória, capital. Especialistas apontam soluções. Mas isso na minha opinião, uma balela. Porque eles apontam soluções, mas nunca conseguem solucionar. Vejam bem o exemplo maior do nosso país, que é o Rio de Janeiro. Quantos especialistas em segurança, sociólogos, entidades que foram criadas, sistemas novos que foram criados. E nada, não resolveu. Então, vamos ver aqui o que está dizendo a notícia aqui.
A polícia militar ocupou a comunidade durante protesto por morte de adolescente. Na ação, houve confronto entre moradores e policiais, além de tiroteio entre PM e suspeitos que foram presos. É uma legenda de fotografia de capa. Tem aqui a foto dos protestos. Atendimento de graça para quem sofre de ansiedade e depressão. Vamos lá? Vamos a essa notícia? Faculdades estão com vagas abertas na Grande Vitória para esse atendimento de graça. Procure saber, procure informação se você sofre de ansiedade ou depressão. Suelen, Leia e Thalita vão atender pacientes. Então, são profissionais aí que estão se formando e vão atender pacientes. É uma legenda de foto de capa do jornal A Tribuna de sábado. Mulher com dívidas é mantida refém por agiotas colombianos. Mais essa, hein? Agora aqui no Espírito Santo, tem pessoas aí devendo a colombianos, agiotas, e eles têm um modus operandi ilegal. Olha aí, mantiveram a mulher como refém. Pelo amor de Deus, hein? Papo de família, seu filho vai ser no futuro aquilo que ele mais escuta de você. Então, cuidado por aquilo que você ensina, cuidado com aquilo que você ensina ao seu filho, com aquilo que você faz na presença do seu filho, cuidado. Vamos a outras notícias, tem mais aqui, Colatina e a matemática da pandemia. O pessoal, tem gente que gosta de números, né? Matemática da pandemia. Vamos aos números, então. Olha, eu tenho aqui números de sexta-feira, em Colatina. A Secretaria de Saúde de Colatina, município com 123.400 habitantes, situado na região noroeste do Espírito Santo, divulgou às 17h32 de sexta-feira, dia 25 de junho de 2021, o boletim atualizado dos números da Covid no município. Havia, neste boletim, até a divulgação desse boletim, havia 42 colatinenses curados entre os últimos que foram contagiados. Os que estão em tratamento domiciliar, isto é, que se contagiaram com a forma leve do novo coronavírus, são 149, estão domiciliados com tratamentos somente antitérmico, para a maioria deles. São 19 colatinenses internados, é um número até pequeno, né? 19 internados, que precisaram, então, ser levados para um hospital. Novos casos foram 8. Desde o início da pandemia, 18.528 pessoas se curaram, entre as 19.024 que adquiriram a doença planetária. 328 foi o número de óbitos nesse período de 15 meses. 15 meses da pandemia, não é isso? Começou em março de 2020, 15 meses. Deixa eu ver se tem mais algum dado numérico. 28.880 casos foram descartados, entre os 50.231 notificados. Olha, bastante casos descartados, hein? Quer dizer, foram notificados 50.231, mas 28.880 foram descartados. Quer dizer, olha, isso não é Covid. Tinha tudo para ser Covid, mas não era. Grande número, 28.880 descartados dos 50.231 notificados. 52.219 testes foram realizados para a Covid-19. Mais informações você encontra no site coronavírus.es.gov.br ou então colatina.es.gov.br. Olha, teve vacinação do fim de semana em Colatina, né? Eu falo de Colatina porque é a minha base de trabalho, mas eu também divulgo notícias de todos os municípios do Brasil ou do mundo, né? Vacinação exclusiva da segunda dose da Coronavac foi no sábado em Colatina. Então, vamos nessa porque é bom a gente informar. Às vezes há confusão sobre qual a vacina que está sendo oferecida. Com 2.000 doses da Coronavac disponíveis,
A Secretaria Municipal de Saúde de Colatina continuou a vacinação contra a Covid no último sábado. Ontem, né? Dia 26 de junho de 2021, das 8 às 12 horas. Foram vacinados com a segunda dose os seguintes grupos: idosos com 60 anos ou mais, segunda dose, profissionais da saúde, também segunda dose. Foram 4 pontos de vacinação no sábado. Ginásio Zito Dalla, bairro Marista, 500 senhas. Clube ACD, bairro São Silvano, 500 senhas. Arena Unesc, bairro Honório Fraga, 500 senhas. Drive-thru na Beira Rio, 500 senhas, exclusivo para carros e motos. Os documentos exigidos foram... Quer dizer, não teve aqui... Estou observando que teve menos pontos de vacinação. Porque tem um ponto aqui na Cidade Alta, em Colatina, que é na escola Lions Club. Não houve nesse dia. Documentos exigidos foram CPF, RG e comprovante da primeira dose da Coronavac. Todos deveriam estar com 14 dias de intervalo da vacina da gripe. Vacinação noturna. Olha, na quinta-feira houve também ampla vacinação contra a Covid-19 em Colatina. Todas as 2.100 doses destinadas ao mutirão da noite foram aplicadas em menos de 3 horas nos 7 pontos de vacinação espalhados pelo município, como ginásios, escolas, clubes e drive-thru. Nesse horário especial. Enquanto isso, informa-se que a saúde local, saúde municipal, já atualizou a rede de envio dos dados para a central estadual. E com isso, o município está pronto para receber a totalidade das novas doses que serão destinadas à vacinação, à aplicação pelo governo do estado após recebimento do governo federal. Velhice será doença, diz OMS. Olha que coisa, hein? Em 2022, a velhice será considerada doença pela Organização Mundial da Saúde, a OMS. E o assunto está dando polêmica e provocando reação nas instituições e profissionais que cuidam dos idosos. Os geriatras, né? Os profissionais que cuidam dos idosos são geriatras, gerontólogos também, né? Pois é. Para uma especialista, existe um interesse industrial em cima dessa classificação. Para ela, vai aumentar o preconceito contra o etarismo. Etarismo tem a ver com a idade, né? com a faixa de idade. Será? Então, a cada época nós temos coisas novas no mundo. Então, esse é mais um assunto e nós vamos ter que ver o que significa isso. Isso vai ser para melhorar ou para piorar a situação daqueles que se encontram na terceira idade, não é isso? Eu estou caminhando, eu já estou na terceira idade, né? Pela classificação brasileira. Eu tenho mais de 60 anos, já estou nessa classificação. Agora tem que ver se isso aí é bom ou não é. É bom ou não é? Como diz o Silvio Santos, né? Se eu estou na terceira idade, o Silvio Santos está em que idade? Ele está com 90 anos, né? 90 anos? Está na quarta idade, né? Brincadeiras à parte, eu gosto muito do Silvio Santos, né? Mas estou brincando, estou fazendo um xiste, porque aqui a OMS agora considera a velhice, vai considerar agora em 2022 como doença. Vamos falar dos famosos? Olha, Gênesis é a novela fazendo muito sucesso na Record TV, uma novela para a família, você pode assistir com a sua família, porque não há cenas ousadas de relação sexual, insinuações de cama. Então, ela não é uma novela inapropriada para você assistir ao lado de sua mãe, de seu irmão, de sua criança. Não há, né, esses problemas. Ao contrário de muitas outras novelas que só tem insinuação sexual quando não é a sexualidade mostrada quase que explícita. Cama toda hora, beijo de língua todo momento. Quer dizer, são coisas que a gente deve procurar evitar, porque
Assim como eu sou adulto, pode ter uma criancinha do meu lado, pode ter minha avó que não se sente bem ao ver essas cenas que são cenas reservadas para a família, não, né, de cunho bem próprio de cada um. Então vamos lá, vamos falar sobre Gênesis, que é melhor transmitir essa notícia. Gênesis tem nova fase com Isaac e Rebeca e os filhos Esaú e Jacó. Aos 175 anos, morreu Abraão em cenas muito comoventes da novela Gênesis na semana passada, que terminou na sexta-feira. A novela vai ao ar até a sexta, né? No sábado é uma repetição dos capítulos da semana. O capítulo que foi ao ar mostrando a morte de Abraão aconteceu quando foi na quarta-feira, 23 de junho de 2021. Mostrou toda a comunidade presente no sepultamento do patriarca dos hebreus e árabes, no mesmo túmulo da matriarca Sara, que morrera anteriormente. O ator Zé Carlos Machado fez esplendidamente o papel de Abraão, enquanto Adriana Garamboni fez o de Sara. Agora a história segue, com o filho da promessa, Isaac, e a sua esposa Rebeca, que tiveram os filhos Esaú e Jacó. Tiveram nesta última semana também, olha, cenas impressionantes. O parto de Rebeca foi muito duro, pois os gêmeos lutavam dentro dela. Parece-me que houve até um certo exagero nas cenas, mas, mesmo assim, é uma belíssima produção baseada na Bíblia Sagrada, que vamos esperar que outras emissoras, como o SBT, de Silvio Santos, pelo menos o SBT, que é uma emissora mais popular, sigam o exemplo. Está na hora do Silvio Santos, como judeu que é, né? Brasileiro, judeu brasileiro, sua esposa, que é cristã, Dona Iris Pássaro Abravanel, que é cristã. Está na hora deles produzirem obras bíblicas. Dona Iris já escreve, ela é novelista, é escritora, ela mesmo já conhece a Bíblia. Poderia começar, né, a traçar aí uns roteiros de histórias bíblicas com a sua visão. Seria importante, tendo alguma supervisão de um catedrático no assunto que seja moderado, né? Porque nesse negócio de religião, de teologia, tem muitas linhas. Se você começar a pegar liberais demais, certas linhas que começam a sair da realidade bíblica, aí já não vale mais. Tem que ser um teólogo moderado, que tenha pensamento focado na espiritualidade. Aí vai dar certo, né? Eu torço para que Dona Iris Abravanel escreva novelas de cunho religioso para os dias atuais, né? Até mesmo para servir como exemplo. Tem muita gente que não conhece a Bíblia, um punhado de ateus que não procuraram conhecimento, não sei se não tiveram ou se tiveram e abandonaram, então é importante. Aliás, nessa novela Gênesis, somente a história de Betuel é que eu estou achando meio exagerada e forçada. Betuel, né, tem umas cenas ali que eu estou achando meio exageradas. Algumas cenas mostrando esse personagem bíblico, Betuel. Mostra um homem violento demais, e eu nem sei se isso está na Bíblia. Eu não encontrei, não. Acho que a escritora ou o escritor, né, tá carregando um pouco nas tintas aí. Mas, de um modo geral, a novela é boa. Famosos dois. Vamos falar agora, depois de falar dessa parte aí relacionada à novela, o assunto ainda é o homicida mais procurado. Gente, domingo, eu não sei como é que os programas conseguem. Tem noticiário aí que fica... já está uma semana aí falando só sobre isso. Eu não sei como é que eles conseguem assunto para ficar falando o tempo todo sobre um personagem. Vão acabar fazendo um filme desse cara, ele vai acabar sendo preso e solto, aí vai ganhar dinheiro por causa do filme. Depois, eu vou te contar, é muito assunto para
Um homicida, gente. E o Domingo Espetacular da Record TV ainda vai mostrar neste domingo, dia 27 de junho de 2021, notícias relacionadas sobre esse caso, a caçada ao homicida Lázaro Barbosa, no estado de Goiás. Será repercutida a informação de que fazendeiro e caseiro teriam ajudado o criminoso que matou 4 pessoas. O repórter Roberto Cabrini mostrará também seu trabalho sobre o matador mais procurado nos últimos dias no Brasil. Eduardo Ribeiro é apresentador do programa noturno dominical ao lado da atriz Carolina Ferraz. Mulher faz proposta em dinheiro para ficar com cantor. Olhem que tempos nós estamos, gente. Essa liberação para a mulher, né, a independência da mulher, chegou a um ponto de uma mulher oferecer dinheiro ao homem, porque isso era mais comum o homem oferecer para a mulher, ainda que não seja algo prudente, algo decente, mas o homem tinha, alguns homens, não estou falando todos também, lógico, mas alguns homens tinham esses procedimentos de oferecer dinheiro quando gostava de uma mulher para ficar com ela. Mas agora aqui é o contrário, uma mulher oferecendo dinheiro para ficar com um homem. O cantor Léo Chaves, ele disse que recebeu a proposta de uma fã tempos atrás para passar a noite com ela. E a mulher disse que pagaria 100 mil reais. 100 mil. Para ele, foi uma proposta indecente que, segundo afirmou, não foi aceita. É esse o mundo atual, gente. Os homoafetivos gostam de falar assim, em pleno século XXI. Essas pessoas falam isso quando esses homoafetivos acham que estão sendo maltratados, né? Aí eles dizem, em pleno século XXI, eles estão falando isso, falando aquilo, pensando isso, pensando aquilo. O que tem em pleno século XXI? Ora, esse pessoal quer que todo mundo pense igual. Não vai existir nunca um pensamento igual. O respeito vai existir. Mas tem grupos de feministas, de homoafetivos, de ativistas, por exemplo, da militância afro, que qualquer coisa eles acham que é ofensa. Não pode haver o contraditório, uma opinião diversa, que eles já, em pleno século XXI, eles pensam isso, eles fazem isso. Olha essa. Não há pensamento uníssono. Não há o pensamento uniforme. Cada um tem suas próprias características. É como o DNA, cada um tem seu DNA, cada um tem seu pensamento. E só por falar não é desrespeito. Vocês têm que entender isso, né? Olha aí, uma mulher ofereceu 100 mil a um cantor para ficar com ele. Muitos anos atrás você ouviria essa notícia? Lógico que não, né? Então, em pleno século XXI, o cara está falando disso. Algumas feministas podem dizer isso, né? Em pleno século XXI, ele está falando isso é preconceito. Pelo amor de Deus, te contar, é uma esquerdofrenia que não tem tamanho, né? Tem muita gente que perdeu o senso da moderação, né? Da humildade, principalmente da humildade. Agora vamos mais aqui. Tiaguinho anuncia a agenda de shows para julho. Olha aí, o cantor Tiaguinho. É um cantor elegante, né? Elegante, se apresenta bem, tem algumas músicas. Eu acho que deve ter umas 2 ou 3 músicas dele que eu gosto, né? Mas é um cantor que se apresenta muito bem. O show dele é muito bonito. Mas a música, eu acho que tem 1 ou 2, máximo 3 que eu aprecio, mas eu não sei, não vi ainda se eu que gosto de cantar, né? Não vi ainda se dá para eu levar uma delas, cantar uma delas, não sei. Bem, o cantor Tiaguinho anunciou uma turnê pelo Rio de Janeiro. O evento está agendado agora para o mês de julho. Olha, e a organização dos shows já informa
que haverá o distanciamento físico, senão vão cair de pau em cima, né, do Tiaguinho. Aliás, já caíram pela internet, já houve críticas, né, desse pessoal do Fica em Casa aí, ainda continua a existir ainda. Mas ele anunciou aí, parabéns ao Tiaguinho pela agenda de shows. E o mundo tem que seguir, gente. Poxa, já estamos há 15 meses dessa pandemia, tem gente que não sai desse negócio de pensamento do Fica em Casa. Isso entrou na cabeça de algumas pessoas, introduzido pela mídia, né, que resolveu caminhar nessa direção e não sai de jeito nenhum. Vai virar doença, cuidado, hein? Não pode virar doença, não. Ideia fixa, obsessão. Agora eu vou falar de uma coisa, é um assunto importante, legal, porque eu fui participar no último fim de semana de uma celebração importante, as bodas de ouro do casal Eval Galazzi e Claudina Maria Ribon Galazzi. O casal aqui de Colatina, muito conhecido, né? Uma família já tradicional do município. Então, eu fui da equipe de liturgia, fui leitor nessa celebração. Então, vamos à notícia que eu preparei aqui? Vamos lá. O empresário Eval Galazzi e sua esposa Claudina Maria Ribon Galazzi viveram momentos de emoção no fim da tarde e início da noite da sexta-feira, 25 de junho de 2021, na Catedral Sagrado Coração de Jesus, em Colatina, no Espírito Santo. Nesta data foi oficiada a celebração eucarística das bodas de ouro, 50 anos de matrimônio, do casal, possível somente agora. A data oficial foi 20 de fevereiro, mas não foi possível, né? A celebração teve a direção do padre José Valdecir Romão, contando com a presença também do padre Fábio Chagas da Silva, que veio de Linhares, especialmente para a cerimônia religiosa. Familiares e amigos dos homenageados, entre os quais as filhas, genros e netos, participaram da missa, porque essa celebração é uma missa. Eval e Claudina se casaram em 20 de fevereiro de 1971, na então Matriz Sagrado Coração de Jesus. Na época era matriz, não era catedral ainda. Os dois tiveram 4 filhas. Só tiveram mulheres, olha, Cláudia, Daniele, Marcela e Elaine. Eval é de Itaguaçu, onde nasceu em 10 de abril de 1947. Seus pais são Fortunata Trento Galazzi e Eugênio Galazzi. Por sua vez, Claudina nasceu em Colatina, em 8 de abril de 1949, filha de Maria Schneider e José Ribon. Aliás, o pai dela, o José Ribon, eu entrevistei uma vez. Ele era escritor, uma pessoa que gostava de ler e escrever, e eu o entrevistei 1 ou 2 vezes, eu não me lembro quantas vezes, 1, 2 ou 3 vezes. Já divulguei um livro que ele lançou, Saudoso José Ribon. A cerimônia religiosa das bodas de ouro teve a parte musical regida por Jussara Richa. Anésia Maria Zanetti Briel foi a animadora. Um encarte alusivo à data foi distribuído aos convidados. A cerimônia contou com as seguintes leituras: o livro do Eclesiástico, Salmo 127 e Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Claudina e Eval renovaram diante de Deus o santo compromisso do matrimônio, tendo inclusive as bonitas cenas da entrada das alianças, a sua bênção, a bênção das alianças, e as declarações de Eval e Claudina recolocando as alianças nos dedos um do outro, né? Nesse momento, o padre Valdecir se dirigiu a Deus, ressaltando que Deus criou o homem e a mulher para construírem. Olha aqui que é uma parte muito importante, né? Eu quero passar isso para vocês. Então vamos lá. O padre dirigiu-se a Deus, logicamente que ali é uma missa, então a missa é direcionada a Deus. E ele ressaltou que Deus criou o homem e a mulher para construírem uma sociedade de vida e de amor. Vos agradecemos, Senhor, porque
vos dignastes abençoar o casamento de vossos filhos, Eval e Claudina, para ser uma imagem de união de Cristo com a igreja. Enfatizou o sacerdote para completar. Olhai agora com bondade para eles, e como lhes preservastes a união em meio às alegrias e tristezas, assim renovai neles sempre a aliança nupcial, aumentando a caridade e reforçando os laços da paz, a fim de merecerem receber vossa bênção na companhia dos filhos que os rodeiam. Por Cristo nosso Senhor. Assim seja. No rito das preces da comunidade foi dirigido a Deus também este pedido: Pai Santo, que tendes o nome de fiel. Deus é fiel. Que exigis, mas recompensais a observância da aliança. Pai Santo, dignai-vos cumular de bênçãos estes vossos filhos, Eval e Claudina, que comemoram os 50 anos de casamento. E a Assembleia respondeu: renovai, Senhor, o amor de vossos servos. Eval e Claudina têm os seguintes netos: Enzo e Laura, filhos de Cláudia e Luciano; Daniel e Diego, filhos de Daniele e Adíbio; e Bruno e Miguel, filhos de Marcela e Tiago. Olha, já estou em cima da hora, né? Não vai dar para falar muito mais notícias, não. Eu vou ter que encerrar. Eu só quero dizer que, olha, melhorou o quadro da pandemia capixaba. O governo do estado divulgou o 61º mapa do risco Covid-19 na sexta-feira, 25 de junho de 2021. E esse mapa terá vigência até a segunda-feira, dia 28 de junho. Até o próximo domingo. Aliás, terá vigência de segunda-feira, a partir desta segunda-feira, 28 de junho, até o domingo 4 de julho. Até o início de julho, né? 4 de julho. Dos 78 municípios, 23 estão no risco baixo. Aumentou o número de municípios no risco baixo. E 53, a maioria, continua no risco moderado. E apenas 2 agora estão no risco alto. Anchieta e Mantenópolis. Somente 2. Um no sul e outro município no norte do estado. Tá bom? Então aqui meu município, Colatina, continua já há algumas semanas no risco baixo, risco leve. Parabéns, colatinenses, né, que podem ficar mais à vontade com essa classificação. Isso vai passar. Com a graça de Deus, isso que está nos afligindo vai passar. Sem neura, sem depressão, sem apreensão, nós vamos passar por essa tempestade e a bonança voltará. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês, meus amigos e amigas que acessam o canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Tem mais um endereço. Instagram.com Paulo Roberto Maciel 6 /. Shalom, bom domingo, boa missa para você que é católico, bom culto para você que é protestante, evangélico, bom culto. Você que é espírita também, ouça aí a sua pregação, não sei se você recebe pregação, como é que é o nome, a sua sessão, né? Vai lá, louve a Deus.